Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver lucro em concorrência perfeita no longo prazo. Longo prazo, tá? A gente tinha visto o lucro em concorrência perfeita no curto prazo, né? E agora a gente vai ver o que acontece no longo prazo. Então a gente vai partir dessa situação em que houve um lucro, né, no curto prazo, um preço foi estabelecido aqui no mercado, né, de rabanete de 40 centavos aqui nesse plano cartesiano da esquerda, né, e esse preço de 40 centavos quando transferido aqui para o interior de uma firma, né, nesse plano cartesiano da direita aqui, nos faz enxergar que é um lucro, né, no exemplo aqui de R$ 988 reais, quando a gente olha para uma firma só, né? Então a gente pode pensar que as outras firmas são iguais a essa firma, né? Que há muitas firmas e muitas firmas iguais. O que acontece é que todas estão tendo um lucro nesse mercado. Agora pensa, traz isso para a realidade, né? Quando tem um setor específico, né? Um ramo específico que começa a ter muito lucro, imagina então se as churrascarias começam a dar muito lucro, isso vai atrair a entrada de novas churrascarias, né? Novos empresários vão se interessar por esse ramo e vão tentar abrir empreendimentos no ramo para se aproveitar do mesmo lucro, né? O que acontece? Esse lucro é um lucro de curto prazo e ele é chamado assim por quê? Porque ele não vai durar. A gente vai ver agora esse lucro, ele vai diminuir, né? Ele vai atrair novas firmas, que vai aumentar a concorrência nesse setor e vai fazer com que esse lucro diminua, né? Ele vai passar a ser zero quando? No longo prazo, né? Por isso que a gente diferencia curto prazo de longo prazo. Esse lucro de R$ 938 reais é um lucro que existe no curto prazo, né? E aos poucos, com o tempo, ele vai deixar de existir e no longo prazo ele vai ser igual a zero, né? Vamos ver como isso acontece, tá? Olha, para entender isso, eu não preciso aqui desse plano cartesiano central, eu preciso só dos dois planos cartesianos dos extremos, tá? Aproximá-los aqui. Muito bem. O que acontece é que esse lucro de R$ 938 reais, então imagine um caso mais concreto, né, que o setor de padarias começa a dar um lucro, né? A gente está analisando aqui uma firma, mas imagine que todas as firmas são iguais, então todas as padarias têm um lucro. Isso vai fazer com que empresários, né, sejam atraídos para investir em padaria para poderem se beneficiar também desse lucro, né? E isso atrai então novos, no caso aqui do mercado de rabanetes, voltando para o nosso exemplo, novos produtores de rabanete no mercado. Agora, pessoal, a gente tem que lembrar de uma das primeiras aulas, né, que a gente estudava, deslocamento da curva de oferta, né? E um dos itens era o aumento do número de fornecedores. Eu vou trazer aqui slide daquela aula, né, que trazia aqui os fatores que deslocam a curva da oferta. Então, olha, o número de fornecedores era um deles, né? Então, se o número aumenta, a curva de oferta vai para a direita, né? O que está por trás disso, tá, pessoal? Se você aumenta o número de fornecedores, a oferta aumenta. O que isso quer dizer? Que para um mesmo preço de 40 centavos, eu vou ter mais fornecedores dispostos a vender rabanete. Então, a minha curva da oferta, ela se desloca para a direita, né? Vou colocar aqui, ó, oferta linha, para a gente entender que não é a oferta inicial, né? É a oferta que foi deslocada pela entrada de novos fornecedores, tá? O que acontece nesse mercado, né? Olha, eu passo aqui de um equilíbrio que eu tenho 40 centavos por rabanete sendo comercializado, né? E 10 milhões de rabanetes para um equilíbrio aqui um pouco mais para baixo, né? Com um preço menor de 30 centavos. E com uma quantidade maior, né? Uma quantidade maior aqui entre 11 e 12 milhões de rabanetes. Então, a entrada de novos fornecedores aumenta a concorrência, que fez baixar o preço de 40 centavos para 30 centavos, né? E aumentar a quantidade de rabanetes. O que acontece agora, pessoal, no interior da firma, com a firma, né? Primeiro a gente tem que lembrar como é que o lucro é calculado, tá? Mas assim, já vou contar o final da história, o lucro vai diminuir, tá? O preço vai abaixar, é um pouco intuitivo que o lucro vai diminuir. Mas como é que isso acontece? A definição do lucro, né? Primeiro tem 3 passos, né? Primeiro a gente encontra onde receita marginal
que é a reta roxa que cruza o custo marginal, que é essa curva verde, né? Uma vez que a gente determina isso, a gente mede aqui a distância entre receita média, que também é a reta roxa, né? Em concorrência perfeita, lembre-se disso. A distância entre a receita média e o custo médio, aqui eu estou representando por essa seta cinza, né? E aí o lucro é calculado pela área do retângulo definido por essa reta cinza e pela quantidade de produção total, né? Que é esse lado aqui do retângulo, que é a produção total menos zero, que deu 6.700 no nosso exemplo. Então, essa área aqui deu 938 e é o lucro, né? Então, olha, 3 passos, né? Voltando aqui. Primeiro, receita marginal igual ao custo marginal, né? Vou escrever aqui, receita marginal igual ao custo marginal. E em seguida, para calcular o lucro, a gente calcula receita média menos custo médio. Tá? Muito bem, pessoal. O que acontece aqui, no primeiro equilíbrio, no equilíbrio inicial, né, meu preço era de 40 centavos, né? Então, isso fixava minha reta roxa nesse patamar aqui de 40 centavos. E a reta roxa, lembrando, é receita marginal, receita média e preço ao mesmo tempo. O que acontece agora é que eu tenho uma diminuição do meu preço, né? Essa diminuição do meu preço, ela implica que a reta roxa vai diminuir. A reta roxa não vai ficar aqui em cima, ela vai diminuir, porque a reta roxa também é o preço e meu preço diminuiu para 30 centavos, tá? Então, eu vou ter uma redução, né? Antes era aqui em cima, né? Ó, antes era aqui em cima e agora é aqui embaixo, modificou. Então, o lucro vai se modificar também. Esse lucro aqui, de 938, não vai ser mais o mesmo, né? Essa altura aqui não vai ser de 14, vai mudar, né? Vamos tentar fazer um zoom aqui para a gente enxergar como é que isso acontece. Olha, então antes essa seta cinza aqui marcava a altura, né? A diferença entre custo médio, entre a receita média e custo médio. Agora a receita média, que também é a reta roxa, está aqui embaixo, tá? Está nesse ponto. E o custo médio é a curva preta, então tem que marcar uma nova diferença entre os dois no ponto de otimização, né? Nesse ponto vermelho que é onde a receita marginal cruza o custo marginal. Então agora, olha, para eu calcular o lucro, tá? A altura do retângulo vai ser essa setinha, eu tenho que reajustar então esse retângulo cuja área dá o lucro, né? E agora o lucro, vocês podem ver que ele diminuiu, né? Ele diminuiu essa área que é muito menor que a área daquele retângulo original, né? Aquele retângulo cinza original. O lucro diminuiu. Então, para a gente resumir aqui esse processo todo, o que aconteceu? Havia um lucro grande, esse lucro atraiu novos fornecedores, né? Isso fez com que a curva da oferta se deslocasse para a direita. Esse deslocamento abaixou o preço de 40 para 30 centavos, o que fez com que o lucro diminuísse, né? Esse processo é intuitivo, o preço abaixou, o lucro diminuiu. Uma pergunta que é um pouco mais difícil é até onde isso vai acontecer. Até onde? Porque o lucro, apesar de ele ser menor, ele ainda existe, ele ainda vai atrair novos fornecedores, né? Que ainda vão deslocar a oferta para a direita e reduzir o preço e aí, de novo, abaixar o lucro. Até onde isso vai acontecer, né? Existe um momento em que isso para de acontecer? Tentem pensar nisso, tentem de repente parar o vídeo e achar a solução para esse problema. Pessoal, isso vai acontecer quando eu tiver um equilíbrio em que o lucro vai ser igual a zero. Como assim, né? Olha, em vez do lucro estiver nesse ponto aqui, né, em vez do equilíbrio estiver nesse ponto aqui, ele tem que estar num ponto em que o lucro é igual a zero. Então vamos lá, o que eu preciso para isso acontecer, né? Em primeiro lugar, eu preciso estar no ponto de maximização do lucro, né, onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Em outras palavras, em que a curva verde cruze a curva roxa. Né? Primeira condição. Segunda condição, então, é o ponto em que o meu lucro seja igual a zero, né? Ou seja, em que receita média menos custo médio igual a zero, né? Porque, olha, quando o meu lucro for igual a zero, não haverá atração de novos investidores, né? De novos
entrante de novas firmas no mercado de rabanetes, e aí eu consigo parar com essa dinâmica e ter um equilíbrio de longo prazo. Por isso que eu estou procurando lugar onde o meu lucro é igual a zero. Então, olha, não é mais nesse ponto aqui, né? Vou apagá-lo. É num ponto em que receita marginal é igual ao custo marginal e, ao mesmo tempo, receita média menos custo médio seja igual a zero, ou seja, receita média é igual a custo médio, né? Então, é o ponto para atender, esse daqui é o ponto onde verde cruza com roxo, e para atender essa segunda condição é onde o preto cruza com o roxo, né? Então, olha, eu tenho que deslocar o meu preço, então, né? Eu tenho que deslocar o meu preço, a minha reta roxa, para que ao mesmo tempo essa reta roxa cruze com a reta verde, né? Preenchendo a primeira condição, e ao mesmo tempo essa reta roxa cruze com a minha curva preta, preenchendo aqui a segunda condição, né? Aqui, olha, esse ponto, já vou marcá-lo aqui, é esse ponto aqui. Então, o preço precisa baixar até eu chegar a esse cruzamento aqui, em que a verde cruza ao mesmo tempo com a roxa, a reta roxa cruza ao mesmo tempo com a reta verde e com a reta preta, né? Preenchendo aqui, olha, custo marginal igual a renda marginal e custo médio igual a renda média, né? Então, o novo nível para receita marginal e receita média é um pouquinho mais para baixo. Lembrando que o preço também é representado por essa reta roxa. Então, no final das contas, né, nessa situação aqui eu não tenho lucro, né? Eu não tenho lucro. Perceba que ó, o lucro é receita média menos custo médio, né? Quer dizer, roxo menos preto aqui dá zero, tá? Não vai ter retângulo nenhum, não vai ter área de retângulo nenhum aqui, o meu lucro é zero. Mas isso acontece nesse nível de preços aqui, né? Olha, esse nível de preços aqui, ele é obtido quando oferta e demanda se cruzam nesse ponto aqui. Então, olha só o que vai acontecer, né? A oferta, ela começa aqui nesse ponto O e vai se deslocando para a direita, né? E os lucros vão diminuindo. Até quando? Até ela chegar nesse ponto aqui, ó, até até a oferta chegar nesse ponto aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, vou tirar esse ponto aqui intermediário, né, para não poluir. Quando chegar nesse ponto aqui, o lucro passa a deixar de existir, né? Olha, o que está acontecendo aqui, né? O preço vem baixando e o lucro vem baixando. Quando chega nesse ponto aqui, o lucro deixa de existir. Tá certo? E aqui, então, eu vou ter um equilíbrio de longo prazo, né? Um equilíbrio de longo prazo. Então, aqui, ó, um pouco menos de 13 milhões de rabanetes, a um preço um pouco superior a 20 centavos. Eu tenho equilíbrio de longo prazo. Eu não tenho mais lucro, né? Então, eu não tenho mais firmas nem querendo entrar, nem querendo sair, né, desse mercado. Recapitulando, quando eu tenho um lucro, né, eu tenho uma situação de curto prazo na concorrência perfeita, né? E essa situação ela vai se alterando até que eu chego ao momento em que eu não tenho mais lucro, e nesse ponto eu passo para o regime de longo prazo, né? E a longo prazo por quê? Porque ele é estável, ele não vai se alterar mais, não vai ter mais entradas de firmas, ele vai permanecer estável ao longo do prazo, por isso que se chama de longo prazo. Pessoal, vamos ver agora o que acontece em concorrência monopolística quando a gente tem uma perda no curto prazo, né? Então vamos ver uma situação, olha, parecida com a anterior, mas que o mercado tem estabelecido um preço bem baixo aqui, né? Entre 10 e 20 centavos, vamos chutar aqui uns 15 centavos aqui, né? Olha, e que tem estabelecido. Lembrando que lucro igual a receita média menos custo médio vezes a produção total. O que acontece aqui é que esse retângulo cinza, um dos lados dele vai ser exatamente o custo médio menos a receita média, né? O custo médio preto, curva preta, a receita média, reta cinza. E o outro lado, né, vai ser a produção total, né? Vai ser a produção total. Então, a área desse retângulo vai ser igual a perda, né? Então a gente tem na base a produção total e na altura aqui o custo médio menos a receita média. Então a área desse retângulo cinza vai ser um lucro negativo, ou seja, uma perda, né? O que acontece com a perda
com perda, você vai ter alguns fornecedores que vão sair do mercado, que não vão resistir do mercado, né? A gente tem que voltar então para aquelas aulas iniciais de deslocamento da curva da oferta e ver que quando o número de fornecedores diminui, né? O número de fornecedores diminui, a oferta se desloca para a esquerda, né? Para a esquerda. Então, essa curva aqui vai se deslocar para a esquerda dessa forma aqui, né? A curva se desloca para a esquerda, né? E eu passo de um equilíbrio aqui para um equilíbrio aqui e o preço tem um aumento, né? O preço tendo um aumento, essa vai fazer com que essa perda aqui seja cada vez menor, né? Cada vez menor. É o oposto da explicação dos lucros, né? Que também vão ficar cada vez menor, né? Só que aqui as perdas vão ficar cada vez menor. Até quando? A pergunta é a mesma. Até quando isso vai acontecer, né? Porque, olha, se eu diminuir um pouco só essa perda, né? O que acontece? Ela fica menor, né? O preço aumenta, ela fica menor, mas ela ainda existe e ainda vai fazer com que fornecedores saiam do mercado. Até quando isso vai acontecer? Até que essa perda seja igual a zero, né? Até que a receita marginal, até que essa componente aqui dos lucros, né? Até que receita média menos custo médio seja igual a zero, ou seja, até que receita média seja igual a custo médio, né? Então a gente volta de novo a ter que preencher essas duas condições: receita marginal igual a custo marginal e receita média igual a custo médio, ou seja, a reta roxa, né? Vamos pensar, receita marginal igual a custo marginal, a reta roxa ela tem que se mexer mas ela tem que continuar cruzando a curva verde, né? Para preencher essa primeira opção. Ao mesmo tempo, para que eu tenha lucro zero, receita média é igual a custo médio. Então, a curva roxa, ela tem que cruzar também o custo médio, essa curva preta, né? Então, olha, a curva roxa, ela tem que subir até cruzar as duas curvas, a preta e a verde ao mesmo tempo, né? E onde é que isso vai acontecer? Vai acontecer aqui, né? Então, olha o que vai acontecer. A reta roxa que representa a receita marginal, a receita média e o preço, né? Ela vai se deslocar, ela vai vir até aqui, né? E isso devido a uma diminuição da oferta, né? Então, olha, a oferta ela vai diminuir, ela parte daqui, né? Desse ponto, então ela vai diminuindo até determinar esse preço aqui um pouco acima de centavos. Quando eu chego nesse patamar de preço, né? A minha receita marginal e a minha receita média determinam um ponto em que não há mais perdas para as firmas e não há mais a saída dessas firmas do mercado. Por isso, eu chego numa estabilidade, né? Não há mais firmas saindo, essa reta de oferta para se deslocar à esquerda, e eu tenho equilíbrio de longo prazo, né? Então, nesse momento, eu chego no longo prazo, né? Eu tenho eu parto de uma perda de curto prazo, de um prejuízo de curto prazo, isso diminui a oferta, aumenta o preço no mercado e eu chego no equilíbrio de longo prazo, onde essa perda para as firmas é igual a zero. Só nesse momento aqui é interessante a gente chamar a atenção que estamos aqui considerando lucro econômico. Por quê? Porque as empresas elas vão continuar no mercado a longo prazo com lucro igual a zero, né? E você pode pensar que não é interessante que uma empresa continue no mercado com lucro igual a zero. E eu já dou a resposta, né? Antes, é interessante a resposta e a empresa pode continuar, tá? Por que isso? Porque a gente está tratando aqui do lucro econômico, que difere um pouco do lucro contábil, tá? Lucro econômico, né? A gente viu que o lucro é receita total menos custo total, né? O custo total para a economia, para o lucro econômico, ele inclui custos explícitos. O que é isso, né? Custos explícitos são aqueles custos que a contabilidade, né? Que o lucro contábil também inclui. Por exemplo, remuneração do capital, remuneração do trabalho, né? Claramente salários, né? São custos explícitos, né? Custos que os custos contábeis também consideram. Mas além disso, no lucro econômico a gente considera
algo que o lucro contábil não considera, que são os custos de oportunidade, né? Esse é um tema, né, que a gente vai desenvolver mais profundamente nas questões, né? Lucro econômico e custo de oportunidades, mas é bom eu dar um resumo aqui, tá? Custo de oportunidade é todo aquele retorno que vocês fariam se não tivessem no mercado de rabanete. Por exemplo, se você tivesse, em vez de estar investindo em rabanete, estar investindo em cenoura, e com isso tivesse algum retorno lá, esse retorno alternativo, né, ele entraria como custo de oportunidade, né? O que isso quer dizer? Que quer dizer que se você tiver lucro econômico igual a zero, é que no mínimo você vai ter o mesmo retorno que você estaria tendo na outra atividade, na plantação de cenoura, né? Então você cobre esse investimento alternativo se você tiver lucro econômico zero, né? Por isso que as empresas com lucro econômico zero podem continuar no mercado, porque no mínimo ela cobre aquele retorno que ela teria fazendo outra coisa, então ela não tem razão para fazer outra coisa, outra atividade. Nos custos totais, né, estão incluídos tanto os custos explícitos quanto os custos de oportunidade, né? Se a gente pensar no lucro contábil, estariam incluídos apenas os custos explícitos, aqueles referentes à remuneração de capital, a salário, né? O lucro contábil não inclui o custo de oportunidade, né? Para o cálculo do lucro econômico, a gente inclui os custos de oportunidade nos custos totais. E o que é o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é o custo de você deixar de fazer uma outra atividade econômica, né? Por exemplo, se em vez de rabanete você pudesse se dedicar ao mercado de cenouras, né? E imagine que o mercado de cenouras tenha um retorno econômico, esse retorno econômico você está deixando de ganhar para poder se dedicar ao mercado de rabanetes. Então, esse retorno econômico que você deixou de ganhar com o mercado de cenouras é um custo de oportunidade. O que isso quer dizer, né? Que quando você tem lucro zero, quer dizer que no mínimo você cobriu o custo de oportunidade que você ganharia no mercado de cenouras, né? No mínimo você ganha, quando você tem lucro zero, no mínimo você ganha o que você ganharia no mercado de cenoura. Por quê? Porque esse retorno no mercado de cenouras já entrou aqui como custo de oportunidade no seu custo total, tá? Então, lucro econômico zero quer dizer que você ganha pelo menos o que ganharia fazendo outra coisa, no caso nosso exemplo aqui com cenouras, né? Então, o lucro zero ele já pressupõe um ganho que você teria nas outras atividades, né? Que está aqui dentro do custo de oportunidade. Por isso que faz sentido para uma firma continuar no mercado mesmo com lucro econômico igual a zero.